No novo acampamento da tribo Céu Louco, Lin Tian observa o que construiu. Sua mente já está milhas à frente. Após estabilizar a tribo, o próximo passo é investigar a situação da Vila da Luz. Preciso saber mais sobre esses aventureiros antes de executar o plano. Na Vila da Luz, dentro de uma taverna barulhenta e úmida, um homem destoa completamente do ambiente. Armadura impecável, cabelos rosados, ar de nobreza. É o Príncipe Cizer, paladino de nível diamante. O taverneiro pergunta por que um caçador do seu calibre está lidando com goblins. Cizer suspira como se a missão fosse um insulto à sua realeza. É para salvar meu primo inútil. Não tive escolha a não ser resolver isso pessoalmente. A conversa é interrompida por uma risada trovejante. Haha, Cizer! É Gru! Barba branca no peito, cajado com uma joia vermelha do tamanho de um punho. O líder do renomado grupo Chapéu Cinza. Sua chegada faz os aventureiros de nível baixo recuarem instintivamente. Ele bate o cajado no chão. Você disse que ia resolver tudo e pegar toda a recompensa sozinho. Se não me deixar participar, terá que me pagar 1000 moedas de ouro. Cizer olha para o velho com desdém mal disfarçado. Antes que a discussão esquente, uma risada estranha corta a tensão. Um aventureiro encapuzado, num sobretudo desgastado, zomba dos dois. Muito engraçado. Acham que podem fazer o que quiserem agora? Não esqueçam que aquela mulher fria também veio. A épica aventureira, Lucilina. O nome paralisa a taverna. Os murmúrios são rápidos e cheios de medo. Ela mata qualquer um, bom ou mal. Não fale sobre ela em voz alta. O aventureiro sorri sob o capuz e lança um aviso antes de ir embora. Não subestimem os goblins. Eles têm uma capacidade incrível de evoluir. As variantes mutantes são aterrorizantes. Gru concorda, o tom ficando sério pela primeira vez. Já vivi quase 100 anos. Já vi mais goblins do que vocês já viram mulheres. Caçamos essa raça há milênios e nunca conseguimos exterminá-los de vez. É um incômodo que nunca acaba. Mesmo Cizer recua um pouco da arrogância. Considerando que até a Santa da Espada e vários cavaleiros tiveram problemas com goblins, cautela era necessária. Os dois fecham acordo. Se tudo der certo, Gru fica com toda a recompensa. O velho aceita na hora, mas já traçou seu plano covarde mentalmente. Se algo der errado, empurra os membros do Blizzard Group para frente. Eu mesmo não preciso me esforçar. A discussão sobre estratégia começa imediatamente. Gru quer invadir a floresta na base da força bruta. Cizer prefere investigar primeiro. O velho revirou os olhos e declarou que deixaria essa parte chata para o jovem. Então, algo interrompe os dois. Uma figura passa ao longe. Armadura velha, enferrujada, postura impassível. Os olhos de Gru se arregalam. Não esperava que o Goblin Slayer estivesse aqui também. Cizer congela. O quê? Goblin Slayer? Ele muda a postura na mesma hora e vai ao encontro da lenda, pedindo desculpas pela falta de reconhecimento. Gru alimenta o mito com prazer. Esse aí já matou o líder de um exército Goblin sozinho. Na batalha, eliminou milhares. Milhares? Cizer mal consegue esconder a impressão. Ele estende a mão e convida Goblin Slayer para se unir ao grupo. A resposta é um corte limpo. Não preciso de parceiros. Vocês só me atrapalhariam. Ele vira as costas e vai embora. Gru cospe no chão, irritado, mas logo sacude a raiva e apressa o príncipe. Quanto antes agissem, menos chance o Goblin Slayer teria de roubar a glória deles. Do lado de fora da cidade, longe dos olhos humanos, o aventureiro encapuzado baixa o capuz. Lin Tian. Ele abre a interface do sistema e ativa a habilidade em silêncio. Olhos afiados. A tela azul surge diante dele, preenchendo com os dados do Goblin Slayer. NV65. Raça, humano. Classe, nenhuma. Título, Goblin Slayer. Tiranizador, carniceiro, aquilo que não deveria existir. Vida, 900. Força, 260. Defesa, 450. Habilidades, golpe pesado, sangue paternal. Pontuação geral, 1000 a 3000. Lin Tian congela, 1000 a 3000, uma variação que o sistema jamais havia mostrado antes. Como se nem a própria lógica do mundo conseguisse fixar o poder daquele homem. Sistema, você não está com problemas, né? Desculpe, anfitrião. Tudo está normal aqui. O rei demônio fica parado por um instante, processando o absurdo. Depois, ele desvia o foco para os outros dois. Cizear, paladino, pontuação 1300. Gru, grande mago, pontuação 1400. Ligeiramente mais complicado, mas nada que o preocupe de verdade. Um sorriso predatório se forma no seu rosto. Esses dois de nível diamante não parecem muito espertos. Não devem ser um grande problema. Mas o Goblin Slayer era outra história. Lin Tian arquiva o nome no fundo da mente com um único pensamento. Melhor prestar mais atenção naquele.
Horas depois, a equipe Diamante chega ao antigo acampamento da tribo Céu Louco e encontra apenas silêncio. A tribo havia sumido sem deixar rastro. Gru vasculha o ambiente com calma de veterano. As marcas de combate no chão confirmam que os goblins estiveram ali. Então, ele encontra um fio longo e sedoso entre as pedras. Se não me engano, isso é cabelo de elfo. Cisear acha a ideia absurda. Elfos ajudando goblins? Impossível. Mas o mago já havia vivido tempo demais para descartar o improvável. Já vasculhamos a floresta inteira. É mais provável que os elfos ajudaram os goblins a se mudar e ocultaram os rastros. Para provar a teoria, ele saca um frasco de borboletas mágicas, criaturas sensíveis ao cheiro élfico. Elas voam, guiam, levam os aventureiros pela floresta densa até a margem de um rio caudaloso. E então param. Dispersam, desorientadas. Cisear franze a testa. Propõe esperarem o Goblin Slayer para agir com mais segurança. Mas Gru já havia avistado algo na outra margem. Um Goblin solitário, caminhando ao longe como se não tivesse preocupação nenhuma. A isca estava posicionada com perfeição. São Goblins! Persigam-nos! Cisear saca a espada, a arrogância cegando qualquer instinto de cautela. Os dois saltam sobre as pedras do rio e mergulham direto na armadilha. Do alto de um penhasco, Lin Tian observa tudo com um sorriso de quem move as peças do tabuleiro. Muito bem, a presa caiu na armadilha. Mas então algo na beira do rio captura sua atenção. Uma figura de armadura enferrujada se aproxima das águas com passos sorrateiros. A voz que ecoa é distorcida, carregada de um entusiasmo bizarro. Perfeito! Excelente! O Goblin Slayer. Mas havia algo errado no comportamento. Nada que combinasse com o guerreiro impassível da taverna. Lin Tian estreita os olhos. E ainda está com esse sorriso estranho. E então, a armadura pesada cai no chão com um baque metálico. Lin Tian arregala os olhos. A armadura enferrujada não escondia um guerreiro calejado e marcado por batalhas. Escondia uma mulher, cabelos dourados, curvas acentuadas, banhando-se nas águas cristalinas do rio com a maior naturalidade do mundo. O Rei Demônio ficou parado por um segundo que pareceu muito mais longo. O Goblin Slayer é na verdade uma mulher? Ele a analisa com atenção cirúrgica. Há algo na estrutura dela que não é completamente humano. E há algo na situação que não faz sentido algum. Mesmo em uma situação dessas, ainda tem ânimo para tomar banho. É realmente incomum. É a primeira vez que sinto essa sensação de estranheza, como se ela estivesse tentando me atrair de propósito. A pergunta vem fria e clara. Será que ela já me descobriu? Lin Tian não hesita. Recua em silêncio, sobe no dorso do dragão e voa para longe sem fazer barulho. E ele estava certo. No momento em que ele se afasta, a mulher no rio vira o rosto. A expressão inocente desaparece. No lugar, um sorriso de pura predação sádica. Olhos que brilham com um brilho doentio, cheios de curiosidade e apetite. Que tipo de criatura inteligente será ela? Ela pensa, lambendo os lábios devagar. Mal posso esperar para saboreá-la. A quilômetros dali, a dupla Diamante avança cegamente para o matadouro. O Goblin Isca para de correr. Cisear ergue a mão instintivamente. Todos, fiquem atentos. A tribo deve estar por perto. O silêncio da floresta dura menos de um segundo. Uma chuva de flechas e magia rasga o ar de todos os lados. Gru age por puro reflexo, bate o cajado no chão e uma cúpula de chamas colossal explode ao redor deles, engolindo os projéteis antes que cheguem. Afastem-se! É uma emboscada! O chão treme, a barreira resiste. Cisear respira aliviado por um instante. Por pouco, velho, sua habilidade ainda é... Cala a boca! Gru berra, os olhos cravados no céu. O ataque ainda não acabou! E então ele aparece, cortando a fumaça e a luz das chamas, uma sombra colossal em movimento. 4 braços, passo que faz a terra ranger, arma erguida com força suficiente para partir pedra. Gobu Kuang. O gigante mutante avança como um meteoro em direção aos 2 humanos, pronto para esmagar tudo o que havia na frente. O velho mago reconhece o nível da ameaça num único olhar. Aquela criatura pode ser do tipo heróico. Concentrem todo o poder de ataque nele. Os magos preparam os feitiços. O confronto está prestes a começar. Gru ergue o cajado com toda a sua fúria e lança uma bola de fogo que engole a linha de frente inimiga inteira. O calor é insuportável, o brilho cegante. Quando as chamas se dissipam, Gobu Kuang está de pé. O gigante de 4 braços havia bloqueado a magia destrutiva com a própria arma, sem um arranhão. O suor frio escorre pelo rosto enrugado do velho mago. O quê?
Os aventureiros ao redor entram em colapso de incredulidade. Ele não morreu? Cisiar varre o entorno com o olhar, e o que vê é pior. Olhem ao redor, são todos da raça grande e estão se aproximando. Mas Gru é um veterano de quase 100 anos. O pânico não o paralisa. Ele bate o cajado no chão e ativa a matriz mágica sob os pés de todos. Fonte da vida! A energia curativa flui pelos aliados. Em seguida, os magos do grupo contra-atacam em sequência. Espinhos de gelo rasgam o ar. Um campo de areia movediça engole os pés da Horda. Uma chuva de energia pura desaba sobre os monstros. A resistência humana se firma. Do alto de um rochedo, Lin Tian observa tudo com frieza calculada. A defesa era mais sólida do que ele esperava. Ele vira para seu assassino nas sombras. Gobudi cria uma abertura para a investida dos goblins furiosos. Sim, chefe! Gobudi salta do penhasco e aterra direto no meio do grupo humano, atacando Gru antes que o velho pudesse reagir. O mago desvia por instinto, ofegante, rangendo os dentes. Malditos goblins! Mas é Cisiar quem recusa dobrar. O paladino ergue a espada, a lâmina banhada em luz dourada, e grita por seus aliados. Não tenham medo! Formem uma barricada ao meu redor. Feridos no centro, curem-nos agora. Ele aponta a espada para a Horda e canaliza toda a sua fé num único golpe. Magia avançada! Encantamento de luz sagrada! Um pilar de fogo dourado irrompe, purificando as sombras ao redor. A voz do príncipe ecoa com autoridade de batalha. Vamos matar todos os goblins! Lá de cima, Lin Tian analisa os números com frieza. Grupo de nível diamante. Mais forte do que eu esperava. Se fossem outros grupos de goblins grandes, talvez não fossem páreo. Um sorriso cruel e lento se forma no rosto do rei demônio. Que pena! Eles escolheram o lugar errado para vir. Das sombras, rastejando com uma velocidade anormal, o mutante Gobsan aparece. Ossos expostos, carne distorcida, uma aberração que não pertence a nenhuma classificação normal de monstro. Os olhos de Gru se arregalam. O terror que atravessa seu peito é diferente de tudo o que ele sentiu nos últimos 100 anos. Droga! É um mutante! Longe dali, à beira do rio, a mulher que se apresentou como Goblin Slayer assiste a cena com um sorriso sádico e fascinado. Goblins. É realmente uma raça linda e poderosa. E então acontece. Uma lâmina óssea gigantesca corta o ar e perfura o peito de Gru, levantando o corpo do velho mago do chão. O sangue jorra. Ah! Cisiar se vira. O ar sai de seus pulmões. Gru! O mutante arrasta o mago para a escuridão da floresta. Gru se debate, estendendo a mão ensanguentada para o príncipe, a voz se quebrando em desespero puro. Cisiar! Rápido! Me salve! Me salve! Me salve! Cisiar não se move. A luz sagrada ao redor do paladino pisca, apaga. Esses goblins são verdadeiros demônios. Os gritos de Gru ecoam cada vez mais distantes entre as árvores. E o herói, o príncipe paladino de nível diamante, foge. Cisiar corre pela floresta escura, ofegante, a mente destruída pelo medo. Droga! 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 A floresta responde com um zumbido cortante. Uma chuva de flechas élficas desce das copas das árvores, cravando-se na armadura, na carne, nas pernas do príncipe. Ele tropeça, cai de joelhos na terra fria. Eu deveria ter previsto que haveria arqueiros ocultos. O sangue escorre, os passos pesados se aproximam de todos os lados. A morte fecha o cerco lentamente. Quem? Quem pode me salvar? Um par de botas de ferro pesado para diante do seu rosto. Cisiar levanta a cabeça, com os olhos marejados. Goblin Slayer! Ele estende a mão, implorando. Por favor, nos salve! A figura não reage, fica parada, impassível, enquanto dezenas de sombras de goblins saltam ao redor, com as lâminas erguidas. E então, a espada larga risca o ar em velocidade impossível. Quando a poeira assenta, o chão está coberto de corpos. Cisiar chora ajoelhado na terra misturada com sangue. O príncipe paladino que havia jurado exterminar os goblins. O orgulho, destruído. A bravura, evaporada. Diante dele, o Goblin Slayer guarda a espada em silêncio. Obrigado. Cisiar soluça. Obrigado. Eu definitivamente vou retribuir você. A figura desvia o rosto levemente. A voz que sai do elmo enferrujado é fria como pedra. Quer me retribuir? Fique o mais longe possível de mim, criança ridícula.
Sem olhar para trás, o caçador avança em direção ao território inimigo. Cisiar se desespera e grita: "Não vá! Isso não é uma tribo comum! Com certeza há um Lord Goblin!" A figura não para, e a resposta que sai do interior daquele elmo carrega uma sede de sangue que faz o ar gelar. Sério? Quanto mais melhor. Assim eu posso me satisfazer. No coração do campo de batalha, Gobukuang segura o corpo inconsciente de Gru pela cabeça, quando uma lâmina larga o acerta por trás. O gigante de 4 braços tomba no chão antes de entender o que aconteceu. A horda congela. O Goblin Slayer avança pelo território inimigo com a tranquilidade de quem caminha pelo próprio jardim. Do alto do rochedo, Lin Tian franze a testa. Goblin insano, o que está acontecendo aqui? O caçador para diante de Gobson, erguendo o olhar para o mutante com um ar de deboche que não tem qualquer explicação racional. Você é o chefe desses goblins? Com essa cara de idiota, não parece. O estopim foi acionado. Matem esse sujeito! Gobson explode. A horda avança com lanças e machados. O que se segue é pura carnificina. O caçador desliza pelo campo de batalha como uma sombra pesada. Cada movimento é letal, cada esquiva é perfeita, cada golpe derruba um monstro. Corpos são arremessados pelos ares numa dança implacável e sangrenta. Lá de cima, Lin Tian observa com atenção clínica. Pelo sistema, as habilidades dela parecem ser só ataques básicos. Será que também usa magia? No chão, a fúria de Gobson atinge o limite. Os músculos do mutante rasgam, expandem, se contorcem. Espinhos ósseos irrompem de sua pele num processo grotesco e violento. O monstro se ergue numa aberração de força bruta pura, rugindo para os céus. O Goblin Slayer para, olha para a criatura gigantesca e ri. Um Goblin enlouquecido? Ele não recua. Salta, a espada erguida para um golpe devastador no ponto cego do monstro. Os espinhos ósseos se estilhaçam. A lâmina vira para o pescoço do Goblin. Morra! Mas a terra trai. O chão cede. Lama mágica e densa se enrola nas pernas do guerreiro, prendendo a armadura pesada como cimento. Droga! Meu corpo ficou preso! Lin Tian observa a presa imobilizada. Sua mente fria avalia a situação com a precisão de um general. Recuar agora seria o mais seguro, mas essa pessoa é cheia de mistérios e ainda é uma ferramenta reprodutiva incrível. A ambição fala mais alto que a prudência. Já que enfrentá-la diretamente não funciona, tática de desgaste. Ele voa sobre o campo de batalha no dorso do dragão e dita a ordem para o exército inteiro. Todos recuem, formem um círculo ao redor dela. Mantenham a distância, pedras, ataques à distância, tudo. Preso na terra, o guerreiro levanta a cabeça, a visão de um líder goblin montado numa fera ancestral, ditando táticas militares com precisão. A resposta que ecoa do interior do elmo não é de medo, é de êxtase puro. Goblins que sabem domar dragões? A força bruta explode. O guerreiro rasga a armadilha de lama com as próprias mãos, quebrando a magia na força física. Eu sabia que esse lugar não iria me decepcionar. O cerco se instala. Pedregulhos massivos chovem de todas as direções. O caçador fatia rochas no ar, bloqueia ataques e decapita qualquer goblin que ouse se aproximar. Minuto a minuto, a batalha continua. A horda se renova. O guerreiro não. O sol avança no céu. 1 hora se passa. E então, pela primeira vez, a respiração pesada e ofegante vaza por dentro do elmo enferrujado. O guerreiro crava a espada no chão para não cair, o corpo chegando no limite após a carnificina implacável. Lin Tian, assistindo com paciência sádica lá de cima, finalmente sorri. Parece que está quase no limite. No centro do círculo de morte, o guerreiro levanta a mão devagar, leva ao próprio elmo. Um clique metálico ecoa pelo campo de batalha silenciado. O elmo enferrujado é puxado e jogado na terra. Cabelos castanhos e dourados caem sobre os ombros. A pele, transpirando, brilha à luz do sol. Uma mulher deslumbrante, de traços selvagens e olhos vermelhos ardentes, respira ofegante no centro de um círculo de monstros e sorri para a morte que a cerca. O silêncio engole a floresta inteira. Os goblins ao redor param, babam, hipnotizados pela beleza letal de sua própria presa. O Goblin Slayer era uma mulher. Ela não espera que o choque passe. Com uma força monstruosa, ela perfura o peito do Goblin mais próximo com a mão nua. O som de ossos quebrando é seco e úmido ao mesmo tempo. Ela arranca o coração da criatura ainda pulsando e, com um sorriso que pertence a outra dimensão da loucura, morde a carne crua.
O coração de um goblin é o melhor suplemento. O sangue escorre por seus lábios. Do alto do dragão, os olhos de Lin Tian tremem pela primeira vez. Droga, eu subestimei ela. Ela avança como um tanque sem freio, a lâmina decapitando, destroçando, rasgando tudo que se atravessa. Gobson, o mutante berserker, ainda não havia caído. Ele avança com a espada óssea e o ódio de um monstro que jamais foi derrotado. Vadia nojenta. Morra! Ela nem pisca. Lança a espada com força precisa, cravando-a no peito do mutante. Ergue a mão. Os olhos brilham com uma energia que não é desse mundo. Floresça. Uma explosão de energia perfurante irrompe da espada e oblitera Gobson de dentro para fora. O mutante é rasgado em pedaços antes mesmo de tocá-la. Lin Tian observa a destruição e uma única pergunta domina sua mente. Quem diabos é ela? Como ela tem a habilidade de devorar goblins? A resposta é irrelevante agora. O risco ultrapassou qualquer cálculo razoável. Prioridade: minimizar baixas. A melhor estratégia é recuar. Ele puxa as rédeas do dragão. Cachorrinha, venha comigo. Todos os outros, recuem imediatamente. A voz dela corta os céus antes que o dragão se mova. Espere. Faz muito tempo que não vejo um goblin tão inteligente e poderoso como você. Lin Tian hesita, o dragão pairando no ar. Se você me deixar vê-lo de perto, não só pouparei sua vida, como também salvarei os seus feridos. O rei demônio estreita os olhos. Você acha que vou acreditar nesse tipo de mentira? Ela tomba a cabeça levemente. Não acredita? E então ela faz algo que quebra toda a lógica de guerra. A espada pesada toca o chão com um baque metálico. Ela desfaz as fivelas da armadura enferrujada, uma a uma. As placas de ferro caem na terra. Ela fica com roupas leves, completamente desarmada, completamente vulnerável. Ela olha para cima. Agora acredita, não é? A mente de Lin Tian trabalha em velocidade máxima. Ela largou a arma, tirou a armadura, baixou completamente a guarda. O instinto apita. A curiosidade e a necessidade de salvar suas tropas falam mais alto. O que essa mulher está tramando? O dragão desce. A poeira se levanta com o pouso. Lin Tian desce da fera com a postura de quem ainda controla a situação. Sendo assim, ele diz, a voz fria e calculada: vamos conversar seriamente. Eles ficam frente a frente. Ela o analisa de perto. Uma ponta de decepção genuína cruza seu rosto. Então você é apenas um goblin inferior? Isso realmente me surpreendeu. Lin Tian ignora o insulto. Como você quis. Agora, você não disse que salvaria meus feridos? Ela sorri. Um sorriso carregado de uma luxúria sombria e distorcida, que não pertence a nenhuma emoção normal. Discretamente, com um movimento quase imperceptível, ela retira uma agulha escondida sob a própria língua. Fique tranquilo, ela diz, dando um passo na direção dele. O que prometi, eu farei. A distância entre eles desaparece, mas você terá que me satisfazer. A agulha o atinge num golpe certeiro. O corpo de Lin Tian para. Os músculos não respondem. A mente do rei demônio grita ordens que o corpo simplesmente ignora. Ela se aproxima do ouvido dele, a voz baixa e carregada de um prazer perturbador. Eu adoro caçar goblins poderosos, dormir com eles e depois matá-los. O sorriso se abre devagar. Você pode ter a aparência de um goblin inferior, mas possui a inteligência de um rei goblin. A respiração dela fica pesada. Isso me deixa animada. A realidade atinge Lin Tian como uma marreta. Eu cometi um erro. Cai na armadilha dessa mulher louca. Ele tenta chamar seus soldados. Quando seus olhos varrem o entorno, o pesadelo se completa. Toda a horda está parada, de costas, imóvel, como marionetes com os fios cortados. Por que todos vocês viraram de costas? Ela ri, a voz pingando veneno e desejo. Eles estão sob meu controle agora. Não conseguem ver o que estamos fazendo. Sem que ele possa resistir, ela se apoia nele, derruba o rei demônio no chão e senta em cima dele. Seja bonzinho. Eu prometo não matá-lo. Ela se inclina para o ouvido dele. Ainda vou te acompanhar. Quero ver o que você se tornará no futuro. E então, ela o beija. O rei demônio que subjugou heróis, dragões e tribos inteiras, encurralado por uma força que não compreende, com o corpo que não obedece, a mente que não encontra saída. Isso é sério? Nos arbustos próximos, escondido e tremendo dos pés à cabeça, o príncipe Cizer assiste a cena com os olhos arregalados. Goblin Slayer é uma mulher? A lenda viva da humanidade, dominando o líder Goblin, não para matá-lo, para outra coisa completamente diferente.
Cizer não consegue desviar o olhar, mas antes que a cena se complete, uma sombra se projeta atrás dele. Ele se vira, e um grito de puro pavor ecoa pela floresta. O sol havia mudado de posição quando a horda retornou vitoriosa, carregando armas e espólios dos humanos caídos, marchando com o passo de quem venceu. Lin Tian está parado com expressão sombria, encarando a mulher que havia quebrado sua invencibilidade. Aqui é o ninho dos goblins, ele diz, a voz dura. Continuar me seguindo será por sua conta e risco. Ela sorri, completamente inabalável. Você vai ficar cada vez mais poderoso. Quanto às consequências, desde que você aguente, tudo bem. A paciência de Lin Tian se esgota. Há uma questão que ele precisa responder mais do que qualquer outra. Quem é você, afinal? Que tipo de poder estranho é esse? Ele exige, os olhos vermelhos cravados nela. Por que consegue controlar meus subordinados? E a mim? Ela cruza os braços. Joga mais um jogo mental antes de responder. Se eu contar tudo, você me deixa ir com vocês? Isso depende do que você me disser. O vento sopra pelo acampamento. O silêncio pesa sobre tudo. E então, ela revela o segredo que reescreve as regras daquele mundo. Eu sou uma descendente do Rei dos Goblins. O tempo para. Os olhos de Lin Tian se arregalam ao extremo. Rei dos Goblins?